Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Aquilo deve ter durado umas frações de segundo. E eu nessa altura pensei, o que é que está a acontecer? 2, já sei, sou o gajo mais sénior. 3, tenho de dar uma resposta. E naquela fração de segundos, olha, cara para a frente, queixo erguido e resposta. E há pouco eu falava que a liderança é sabermos o que fazer quando não sabemos o que fazer, e este foi um bom ensinamento daquele dia. Este é o querido líder da Rádio Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo estão o Milton Sousa e o Jorge Medeiros, os nossos especialistas em liderança, e o nosso convidado é Eduardo Mendes, Managing Partner da Harpoon Consulting, uma consultora vocacionada para o talento. São mais de 20 anos de carreira na gestão de recursos humanos, passou por grandes grupos como Sonai SGPS, Arrow Global Group, Pernod Ricard, ainda Barclays Bank. O Eduardo Mendes é também professor convidado na nova SBE, é mestre em gestão de empresas pelo ISCTE, licenciado em Psicologia Organizacional pela Universidade de Coimbra e tem formação avançada em liderança, além de ser coach acreditado. Bem-vindo, Eduardo Mendes. Naqueles jantares em que as pessoas não se conhecem e que perguntam: o Eduardo faz o quê? O que é que responde? Eu tipicamente, antes de mais, obrigado por me terem aqui, é um enorme gosto. Eu tipicamente digo que sou consultor nas áreas de recursos humanos e depois fico na ansiosa expectativa de que a conversa acabe por ali. Quando há pessoas mais jovens na sala, nomeadamente com as minhas sobrinhas, eu digo sobrinhas, são muitos, mas apenas há um rapaz, e foi sempre o drama quando eram mais novas, sobretudo por explicar o que é que eu fazia. Portanto, mas há uma solução, é levar a guitarra quando houver aquele vazio. Paranoid Android. Exatamente, pode ser uma boa solução e nunca testei, na verdade. Vou levar daqui a esse ensinamento. Mas sim, tipicamente fica por aí. Se tiver de explicar um pouco mais, tenho sempre receio de começar a dar uma valente seca às pessoas, para mim ter a expressão. Mas já vou entrar mais em pormenor sobre isso que é do talento, reconhecer o talento, reter o talento. Queria-lhe perguntar se isto, nas empresas que vai conhecendo e no conhecimento que tem das empresas, por exemplo, em Portugal, se isto ainda é visto assim como uma certa excentricidade, esta coisa de há uma pessoa talentosa e temos que a reter, ou como é que vamos descobrir? Isto ainda é assim uma coisa... Ou não? Eu diria que já não. É um tema e uma preocupação que entrou na ordem do dia e neste momento até é bastante popular e comum falar-se nisso. A buzzword ficou, o talento, o que é gestão de talento. Depois também importa às vezes, mesmo quando estou em contexto de sala de aula na nova, explicar o que é que queremos dizer com gestão de talento, porque para algumas pessoas equivale a gestão de recursos humanos, para outras pessoas é apenas a gestão de alguns iluminados, para outras pessoas é uma componente ou uma disciplina específica da gestão de recursos humanos. Então convém sempre delimitar um pouco esse âmbito. Mas diria que na linguagem da gestão e de muitos gestores com quem nós contactamos, e eu em particular, virou tema ordem do dia. A atração de talento, a gestão de talento, claro, e a retenção de talento. E tem sido uma preocupação que, eu diria, assola a maior parte das pessoas, já sem muitos tabus e sem muitos esoterismos associados. Mesmo sabendo desta onda de despedimentos que está a atravessar alguns setores, muito também por causa do AI, mas não só, mesmo sabendo disso, ainda continua a ser tema central? Eu diria que sim, porque particularmente quando as empresas atravessam fases mais difíceis, o foco está justamente em reter quem vai assegurar o futuro e um futuro mais risonho. E, portanto, há um foco importante em olhar para as pessoas que
Não tanto as que fizeram bem o passado, muitas das vezes, e felizmente, fizeram bem o passado e farão também bem o futuro, mas sobretudo aquelas que conseguiram agarrar o futuro. E aí falamos de um conceito diferente dentro do âmbito do talento, que é potencial, e é um ponto importante, particularmente no momento que descreves. Eduardo, e esta dificuldade de curto prazo versus longo prazo não está relacionada com a conversa do potencial, mas a empresa não tem neste momento negócio para sustentar tantas pessoas e, portanto, vai ter de haver despedimentos. Há critérios de escolha e uma pessoa que não entrega tanto valor ou que não consegue contribuir tanto para o negócio, mas tem muito potencial, versus uma pessoa que contribui muito para o negócio, mas não vai passar dali. Quem é que se vai despedir? Não é fácil, Cada caso é um caso, eu não consigo responder em absoluto a essa pergunta. Tendencialmente, a minha hipótese é inclinar-me para o primeiro caso, ou seja, para ficar claro, reter quem pode assegurar o amanhã mais do que quem assegurou o passado. Particularmente no mundo em que nós vivemos, que é um mundo muito volátil, muito cheio de mudanças rápidas e particularmente louco nos últimos tempos. E por conseguinte, e há pouco falava também no advento da inteligência artificial, num momento do tempo em que muitas das respostas estão aqui e o dia da manhã não se sabe como é que vai ser, importa reter quem consiga fazer as boas perguntas, mais do que encontrar as respostas, e assegurar o dia da manhã. Diziam há pouco que não gostavam das expressões em inglês, mas às vezes são incontornáveis nestes temas da gestão, mas há uma que é muito célebre. É o Ricardo. Ricardo, lamento imenso, mas há uma que é muito célebre, que é What brought you here won't take you there. E é do Marshall Goldsmith, um coach. Isso. E por conseguinte, dada a volatilidade do mundo, eu diria que o importante é assegurar justamente que fiquem os que têm o potencial para amanhã. Há uns tempos atrás li uma entrevista em que se falava sobre a importância da reformulação da lei do trabalho mas não vi nenhuma referência a este fenómeno tecnológico da AI. Surpreendeu-me bastante. Acha que há aqui uma certa desconhecimento, ou meter a cabeça na areia sobre estes temas, porque o que vemos nos Estados Unidos é preocupante, quer dizer, o desemprego jovem a aumentar muito, e em Portugal parece que fala-se um pouco sobre o tema, mas como tem a ver com a realidade do mundo do trabalho, nessa entrevista que eu vi, pelo menos, não havia uma única referência aos riscos que a IA pode trazer. Acha que há um certo desconhecimento? A IA também tem riscos. Eu julgava que era o futuro risonho. Não é só o ChatGPT, não é? Até este fenómeno da Agentic AI pode levar a uma vaga de despedimentos grande e, sobretudo, nos mais jovens, não é? Pode. É claramente um risco, particularmente nos mais jovens, porque o que nós vemos é que a inteligência artificial generativa, enfim, não querendo fazer publicidade, mas os GPTs da vida, os Geminis, etc., o que fazem é substituir essencialmente o talento mais jovem. E, portanto, cria-se ali um hiato em que eu não chego a um patamar intermédio na minha carreira, muito menos a um avançado, se não passar pelas fases iniciais. E se a inteligência artificial me substitui aí, eu começo a eliminar pela base o potencial e o pipeline de líderes e de não há problema, porque quando chegar a essa altura altura a AI também já começou a substituir cada vez mais acima, não é? Sim, eventualmente. Eu não tenho bola de cristal, é certamente um risco. O que vemos ao dia de hoje é esta substituição das camadas mais jovens. O que, quando se fala de lei do trabalho, aqui, se calhar, enfim, todos nós somos um pouco enviesados pelas nossas próprias crenças, mas eu tenho a minha crença e assumo de que a lei do trabalho está ainda ancorada nos princípios da Revolução Industrial de há 200 anos atrás e que há muito que poderia ter sido modernizada. O que nós agora vamos ter de fazer é fazer um catch-up ainda mais rápido com a evolução de tecnologias como a inteligência artificial. Portanto, isto para dizer o quê? Que não me espanta que não tenha vindo a lume este tipo de temáticas. Acho que continuamos preocupados com coisas que faziam sentido há mais anos atrás, na verdade.
Mas que tipo de coisas, Eduardo? Só para perceber um bocadinho melhor. Uma proteção excessiva do posto de trabalho, mesmo quando ele deixa de fazer sentido. Olharmos muito para trabalho medido a metro mais do que em resultado. Nós ainda, hoje em dia, os nossos contratos de trabalho, e atenção que eu não sou jurista nem especialista na componente legal, laboral, mas os nossos contratos de trabalho continuam muito focados no valor hora do colaborador, ancorados em 40 horas semanais, alguns 35, mas e tipicamente a hora extra nos trabalhadores. Isto faria todo o sentido num modelo de revolução industrial, no modelo industrial fordista, taylorista, etc. O que vemos é que os trabalhadores do conhecimento, e eles não são os de agora temos outros riscos, nomeadamente a inteligência artificial, os trabalhadores do conhecimento não se medem a método, medem-se por resultados, queremos trabalhar por objetivos e ser medidos pelo atingimento desses objetivos, mas ainda hoje temos os alicerces antigos para sustentar uma construção mais moderna. Eu, não sendo especialista, também não tenho a validade de saber qual é que é a solução para tudo isto, mas, uma vez mais, talvez sendo enviesado pelas minhas próprias crenças, sou favorável a estruturas mais flexíveis. Em que, no fundo, tanto, vou dizer as coisas assim de uma forma muito simplista, tanto o empregado como o patrão discutem tarefas, objetivos, e cada um vai à sua vida. O que é importante é ter aquela tarefa concluída. Não interessa se é dentro daquelas 4 horas de trabalho. É mais ou menos isto ou não? Dependendo das tarefas, claro, e das funções que estamos a falar, mas sim, diria mais ou menos isso, numa aproximação. E depois também... Se calhar uma separação seria melhor entre tarefas de maior valor acrescentado ou tarefas de menos valor acrescentado, que são mais fáceis de empurrar para fora e automatizar ou organizar. Jorge, eu até faria a seguinte destrinça, que é entre duas palavras, entre responsabilidade e tarefas, porque eu consigo delegar de uma forma mais ampla a responsabilidade e a missão de conseguir um determinado resultado, e se calhar noutros casos vou delegar tarefas que são coisas muito mais operativas, muito mais operacionais, de A para B, de B para C. Aliás, o valor acrescentado vem precisamente não estar na rotina e estar a pensar e fazer justamente, até porque há mais do que um caminho para chegar a Roma e, por conseguinte, acho que devemos deixar também, e todos nós certamente já o experimentámos, até porque somos todos aqui à volta da mesa trabalhadores de conhecimento, todos nós já experimentámos a motivação intrínseca que sentimos quando temos autonomia sobre o como, independentemente do que temos de entregar. Mas isso vai obrigar a uma mudança de mentalidade que, na opinião do Eduardo, será inevitável nos próximos tempos. O sentido da minha pergunta é se essa mudança será gradual e normal, natural, ou se acha que vai acabar por ser imposta por uma realidade que está em mudança. E se isso pode ser causador de conflitos, como é óbvio. Sim, eu diria que será gradual, mas mais do que será gradual, foi gradual. Ela está a acontecer, esta mudança. Recordo que esta conversa começou por causa do tema da lei laboral. Exato. E na lei laboral eu diria que o impacto tende a ter um efeito de latência e que eventualmente, se muitas inovações, e nomeadamente agora com o tema da inteligência artificial, vierem a acontecer, como estão a acontecer e acho que continuarão a acontecer, eventualmente haverá um momento em que o catch-up vai ter de ser feito de uma forma mais brusca, o ajustamento. Dito isto, de um ponto de vista de mentalidade de grande parte dos trabalhadores, utilizando aqui o termo técnico, jurídico ou laboral, na mentalidade da grande parte dos trabalhadores de conhecimento e nas empresas, enfim, que todos nós trabalhamos, pensamos, quando nos lembramos de marcas, de empresas, eu diria que essa mentalidade já tem vindo a ser gradualmente alterada, e ao dia de hoje, a maior parte, então quando olhamos para as gerações mais novas, parece-me relativamente evidente que eles não querem ser medidos a metro, e pelo contrário, seria até desrespeitoso fazê-lo dessa maneira. Eu estava aqui a ouvi-lo e a lembrar-me de uma citação que entretanto fui procurar, do Max Planck. Uma nova verdade científica não triunfa por convencer os seus oponentes, mas porque eles eventualmente acabam por morrer. Ou seja,
esta ideia da substituição, isto parece assim um bocadinho ligeiramente tétrico, só ligeiramente. Sim, mas a ideia Presidente da República que disse algo parecido. Mas tenho que verificar. Boa sorte. Quantos anos é que vais andar à procura de tudo o que disse? Não sei, assim há muito tempo isso. Bom. E, portanto, aqui a ideia para se entrar na conversa é todo este processo de transformação, estes inglesismos todos do reskilling, do upskilling, etc, etc. Podemos entrar por aí para garantir que conseguimos transformar o Eduardo. Lançar a bola aí para o seu lado. Para não ser só, espera, vai substituindo até que está tudo substituído e depois precisamos de substituir outra vez porque já apareceu outra revolução qualquer. Então, disclaimer, eu sou um otimista, eu acho que nós encontramos sempre forma de, como a água, encontrar o seu caminho. O que muitas empresas estão atentas com tanta mudança... Peço imensa desculpa. A minha Siri, falando de tecnologia, exato, ela apareceu. É censura, isto é censura, Eduardo. Se calhar é censura. Mas dizia, muitas empresas atentas a estas mudanças têm justamente olhado para, e nós os consultores ajudamos a olhar para esse tipo de soluções de upskilling e reskilling. Eu diria que upskilling, na verdade, é aquilo que já se faz há muitos e longos anos com a formação profissional incremental. Portanto, não é isso que é a novidade. A novidade é o reskilling, que é eu deitar fora, entre aspas, grande parte dos meus conhecimentos. Largar a pele, não é? Largar a pele, nem mais, um bocadinho como uma metamorfose do Kafka e de repente transformo-me numa coisa nova, não é? De casulo ou de larva passa a borboleta. E é evidente que ao largar esta pele há aquilo que nós, uma vez mais no jargão consultês, chamamos de competências transferíveis, porque são mais transversais e portanto eu consigo transferi-las para a nova função que vou exercer, mas todo o corpo teórico, todo o corpo doutrinal, todo o corpo de saber fazer é novo. E neste... Eduardo, mas aí também não é só o upskilling que tem acontecido, mas entre upskilling e reskilling também interessaria fazer, nem que fizéssemos aqui uma matriz 2x2, pôr aí os proverbiais soft versus hard skills, não é? Porque é muito mais difícil tipicamente as pessoas adquirirem competências emocionais e comportamentais, é mais difícil do que as competências cognitivas, aprender a fazer contas, finanças, estratégia, etc. Absolutamente. Eu diria que as competências, os proverbiais soft skills, essas tendem a serem cumulativas, tendem a ser desenvolvidas em crescendo, e à falta de melhor palavra, não é um termo técnico, mas eu até falaria quase de maturidade, a nossa maturidade pessoal que é vertida naquilo que somos profissionalmente. E maturidade pessoal porquê? Porque muito daquilo que se fala de, há pouco falavam de influência, há pouco falavam de soft e hard power, muito disto vem da nossa capacidade que vamos criando ao longo da vida de nos conhecermos a nós próprios, de gerirmos as nossas próprias emoções, de perceber o estado emocional do outro e de conseguir ter uma influência nesse estado emocional. Para com isto, fazer passar uma ideia, fazer passar uma visão do mundo, etc. E eu acho que diria que isso é um crescendo e que acaba sempre por ser parte das competências transferíveis. Eu levo essa mochila comigo, daquilo que aprendi, das vivências do passado. E depois há todo o corpo de saber fazer, isto seria o saber estar, não é? Há todo o corpo de saber fazer e o corpo teórico que falávamos há pouco. Se eu de repente quero ser programador e aprendo programação, então aí sim é um corpo de conhecimentos novos. Assim, eu até reconheço aquilo que o Jorge estava a dizer e concordo, mas eu tenho observado que quando falamos de AI, por exemplo, não é? Eu vejo uma enorme dificuldade por parte de pessoas novas há mais tempo, como eu costumo dizer, que não é uma frase minha, de um tio meu, por acaso, uma enorme dificuldade. Estamos curiosos, não é? Mas muito feliz essa frase. Nós estamos aqui, somos todos novos há muito tempo, não é? Mas, fala por ti, Milton. Está bem, ok. Agora vou ter que me safar desta. Bem, não, o Eduardo leva a medalha. O Eduardo leva a medalha. Mas eu sinto uma enorme dificuldade em até apreender e sentir-se à vontade com esta tecnologia. Portanto, eu até acho que nesse aspecto, essas hard skills estão a ser mais difíceis, porque é uma das coisas que me assusta. E às vezes pessoas com decisão
que não têm sequer noção da ferramenta que estão a usar, neste caso, e o poder que aquilo tem e os riscos associados. E, portanto, eu concordo que, de facto, soft skills poderão ser, de forma geral, mais difíceis de desenvolver, mas hoje acho que com este conceito da AI parece que as pessoas estão mesmo fora de pé. E há muito desconhecimento nestes temas. Não sei, Eduardo, se tem alguma nota sobre isso, algum comentário? Eu aqui, Milton, convidava a imaginar um iceberg, em que na parte visível do iceberg estão se calhar essas hard skills que nós vamos aprendendo e que são depois visíveis na forma como manifestamos o nosso trabalho. Lá embaixo estão sempre competências de foro mais comportamental e algo, e aqui vou introduzir um termo se calhar mais caro, que eu chamaria metacompetências. E as metacompetências são as competências que nos permitem desenvolver outras competências. E para dar exemplos, termos a capacidade de nos mantermos intelectualmente curiosos, curiosidade com o que está à nossa volta, termos um sentimento de autoeficácia que nos permite ser mais ágeis quando a vida nos atira alguma coisa, conseguimos fazer daquilo algo. Tudo isto são competências do foro comportamental. Ainda diria uma outra, que é termos tido a capacidade de aprender a aprender. Não ter aprendido, mas aprender a aprender. Aprender a deitar fora alguns conhecimentos, reaprender e aprender novas coisas. Isto são competências do foro, diria mais comportamental, ou soft skill, como falámos há pouco. São, na verdade, metacompetências porque permitem a emergência de outras competências e que, no fim do dia, e este é o ponto que eu quero fazer, são alicerces para que depois as competências técnicas, comportamentais, conhecimentos, saber fazer, possam ou não, em última análise, emergir, mas já na ponta visível do iceberg. Portanto, eu diria que na base acabam por estar sempre estas competências mais emocionais, por assim dizer. Eduardo, e há pouco estávamos a falar de talento. Eu tenho aqui um problema com estes dois senhores, é que eles dizem que talento é uma coisa que não existe. Afinal, há talento ou não há talento? Atenção à parangona jornalística que distorce a realidade. Estou sempre a apanhar neste programa. Há talento ou não há? O que é isso do talento? Há pouco dizíamos que convém sempre definir o que é talento. Exato. Se nós virmos talento como a capacidade que nós temos individualmente de trazer a nossa forma de estar e os nossos conhecimentos para produzir algo de valor com isso, eu diria que há sempre talento. E até sou partidário de uma visão que não vê os talentos apenas como os iluminados, como os indivíduos, mulheres ou homens de grande potencial, de grande desempenho nas organizações. Eu vejo realmente talento como a capacidade de nós pormos quem somos e aquilo que sabemos ao serviço de agregação de valor. E admito que no sítio certo todos nós vamos ter os nossos talentos e ser talentosos. Em nossa defesa, eu acho que a distinção tem a ver com ter talento ou ser um talento. Aquilo que nós queremos dizer é que... Nato ou inato, não é? Exatamente. Acho que todos têm talentos, mas não são um talento, não nascem para fazer aquilo necessariamente. Adoro não é? provocar-vos. E nós adoramos. É isto. É deste confronto que nasce. Mas continua. Mas tens mais provocações, é isso? Tenho. Continuar? Não, tenho uma lista grande. Eu vou tomando notas, tenho um caderninho. Mas, Eduardo, é possível, há pouco também falávamos nisso, na questão do poder, no arranque do episódio desta semana, é possível, quando está à procura de alguém para determinada tarefa, perceber se essa pessoa, como é que funciona depois a nível do apego ou desapego ao poder? É possível traçar quase um perfil dessa pessoa e a equação. Dizer, essa pessoa é indicada para este serviço ou para esta tarefa com um elevadíssimo grau de certeza? Como é que isso funciona? Ajude-nos lá a perceber. Eu vou pegar no elevadíssimo grau de certeza. Também é uma provocação. Pedra de toque, eu percebo, mas é a pedra de toque ou vai ser a pedra de toque da minha resposta, no sentido que o que nós temos de ter aqui é um pensamento guiado por hipóteses. Nós estamos a falar de pessoas e pessoas não são máquinas, e mesmo as máquinas, quando nós achamos que aquilo não vai falhar, pode falhar. E, portanto, ter uma equação matemática que me diga se A mais B é igual a T, neste caso de talento ou de potencial, o que lhe queremos chamar, eu diria que essa equação não existe. O que nós podemos, tendo um pensamento guiado por hipótese, é fazer redução de risco. E em vez de entrarmos no achismo,
eu tenho uma conversa muito agradável com alguém e acho que isto vai resultar. O que tentamos trazer como consultores e os profissionais de recursos humanos, tanto na área da consultoria ou dentro das Nenhum organizações... deles apresenta uma única solução a um cliente também. Há aqui uma Sim, mitigação de risco, até porque eu corro risco. Se não corre bem, a culpa é minha porque recomendei a alguém. Não faço este trabalho, portanto fica só aqui a título exemplificativo. Mas evidentemente, por mitigação de risco, as empresas o que fazem é apresentam 2 ou 3 candidatos e envolvem o cliente na escolha. Portanto, isto faz parte da estratégia do negócio também. Verdade, mas eu até convidava o Jorge a pensar nesta lógica, não só num processo de recrutamento e, portanto, atrair alguém e trazer alguém para dentro de uma empresa, mas há pouco falávamos de sucessão. Quando eu pego uma função crítica dentro da empresa e penso na sua sucessão, venha essa sucessão de fora ou de dentro da empresa, mas também de dentro, convém termos a nossa pool de talento mapeado. Para clarificar, isto em nada invalida o que disse de forma nenhuma, só qualifica, porque o Eduardo o que está a fazer é todo o trabalho a montante até apresentar as escolhas ao cliente, trabalho de qualificação, esse tal guiado por hipótese e qualificado por hipótese. Está claro. E por conseguinte, ao longo de anos enfim, desta disciplina da gestão de recursos humanos, gestão de talentos, gestão de pessoas, o que se foram encontrando foram as ferramentas, os referenciais para termos uma decisão e um apoio à tomada de decisão. No caso da consultoria, que é isso que nós fazemos, é recomendação e apoio à tomada de decisão, mas que seja menos baseado em achismo e mais em algumas hipóteses estruturadas e que nos diminuem o risco. Por conseguinte, há sempre 2 ângulos para olharmos para isto, um ângulo daquilo que a pessoa fez no passado e ao olharmos para o passado, não é olhar para o passado pelo gosto ou pela curiosidade mórbida de saber o que é que a pessoa anda a fazer, mas é porque isso nos dá sinais de como é que aquela pessoa opera, como é que a pessoa pensa, como é que a pessoa age, como é que toma decisões, como é que está com outros, etc. E até, enfim, isto não quero aqui entrar em coisas muito técnicas, mas até há uma técnica mesmo para conduzir entrevistas onde vamos justamente ao âmago destas coisas, que não são as entrevistas biográficas que a maior parte das pessoas fazem. E, enfim, para os mais curiosos, chama-se Competency Based Interview, fica depois se quiserem procurar no Google. E depois o segundo ângulo, diria eu, é olhar para o potencial da pessoa. E aqui todo uma miríade de especulações que pode abrir. O potencial, como eu costumo dizer, é uma semente, ou seja, uma semente pode ser uma árvore, mas não é uma árvore ao dia de hoje. E como é que isto se avalia é extremamente difícil e aqui sim não há todas as equações matemáticas. Tudo aquilo que nós estamos a falar pode cair um pouco no campo das intuições, por isso é que tentamos diminuir a incerteza e ter este pensamento mais guiado por hipóteses. Mas aqui é particularmente atraito a achismo. E já agora aqui também uma nota muito importante da relevância de envolver diferentes stakeholders, aquilo que se diz até a calibração, a avaliação que fazemos do potencial, de diferentes perspectivas, do gestor direto, do gestor de recursos humanos, do cliente, do fornecedor, para que todos possam trazer uma perspectiva sobre esse potencial, porque há sempre uma grande dose de subjetividade, por muito data-driven que nós queiramos ser. Até porque se queremos ser data-driven temos de ter dados. Claro. Se a pessoa tem 23 a 24 anos, não temos sequer dados para... Absolutamente. Eduardo, e quando nós achamos que uma pessoa tem potencial, talento, enfim, escolham a palavra que quiserem, para ir desempenhar determinada tarefa ou assumir determinado papel, e essa pessoa diz, mas eu não percebo nada disso, nós vemos potencial ali, mas a própria pessoa não identifica isso. Como é que se resolvem essas... Devemos respeitá-la e dizer, pronto, ok, tu não queres fazer isto, achas que não vais conseguir... Ou podemos... Não, anda lá a experimentar. Okay. Novamente, cada caso é um caso e claro, é verdadeiramente difícil falar em abstrato. Eu para consubstanciar um bocadinho isto, vou colocar 2 campos diferentes, ou 2 cenários alternativos. Um é a pessoa que diz, nós até observamos a motivação intrínseca, até observemos os elementos comportamentais que nos permitem antecipar sucesso na função futura, mas a pessoa diz, não me vejo a fazer isto.
Aí a hipótese que eu coloco é haver uma coisa que também no jargão enfim, que se dedica a estas disciplinas chama do síndrome do impostor. E o síndrome do impostor às vezes é uma crença limitativa que a pessoa tem e que importa desmontar. E todos sofremos um pouco disso, ou não? Todos, eu diria que sim. E que importa desmontar e que... Eu ia dizer, por isso é que não há especialistas. Exatamente, nem mais. Os académicos estão sempre a sofrer desse síndrome o tempo todo. Alguns jornalistas de Renault, todos, eu diria que todos. Os académicos agora pensando bem, se calhar há aqui uma lista que eu estou aqui a pensar de alguns que não são. Não vamos transformar esta entrevista em terapia de grupo. Eu diria que todos, em alguma altura da vida, mesmo os grandes nomes e gurus da gestão que vocês trazem aqui ao programa, eu arriscaria que todos eles em algum momento da vida passaram por isso. Portanto, se esse for o caso, também é um exercício de liderança desmistificar isso e ajudar a pessoa a dar-lhe uma lufada de ar quente por baixo, não é? Que a eleve e que ajuda a desmontar essas crenças. Coisa diferente é, cenário 2, alguém que nos diz tudo muito bem, mas eu não tenho a menor vontade, a menor motivação para fazer isso. Não quero, não gosto, não... e aí eu desde logo vi a motivação e a vontade como um fator necessário para, condição base, uma condição, sim, não a única certamente, mas aliás não de toda a única, mas a condição base. E quando assim é, eu diria que a minha hipótese seria não investir tanto como no cenário 1. Há aqui outra hipótese também, que é a pessoa dar uma racionalização quando na verdade o que está subjacente é um receio, ou porque já desempenha muito bem a função e para ir para uma nova função corre o risco da sua autoeficácia ou da sua autoimagem não corresponderem à entrega a que está habituado e portanto a pessoa diz não quero, Eduardo, obrigado, não tenho motivação nenhuma, mas isso não resolve completamente a dúvida, não é? Portanto a pergunta é até que ponto não fará sentido pôr a pessoa a ir molhando os pés progressivamente para a pessoa se ir aclimatando e ganhando confiança e a partir daí já não há este hiato, este choque entre e a pessoa foi fazendo a sua função. Portanto, o despistar aqui o que pode ser nada mais do que apenas um medo e nesse caso não valerá a pena estruturar para que a pessoa supere esse medo. Absolutamente. A palavra medo é a palavra certa. O que eu, por hipótese, colocaria com a situação que acabou de descrever é alguém que se eu tentar utilizar as palavras utilizadas, a sua autoeficácia até hoje foi de bom nível e tem medo de que no futuro não seja. Isso por si só é um sinal de síndrome de impostor e ao mesmo tempo é uma crença também limitadora, porque é uma crença de que a perfeição existe e eu até agora correu tudo bem e eu tenho de continuar assim. E a minha definição de liderança é de que liderar é saber o que fazer quando não sabemos o que fazer. E portanto é abraçar o desconhecido essencialmente e desde logo importa desmontar essa crença limitadora de que o que eu fiz no passado tem de continuar a ser bom no futuro, porque se eu só der um passo quando tiver a certeza que não vou tropeçar, eu fecho-me em casa e não faço mais nada. Então, Eduardo, aqui um desafio, trazendo isso para a sua realidade na sua carreira, houve algum momento em que teve esse medo? Naturalmente que sim, e continuo a tê-los e sei que os vou continuar a ter. E quero continuar a tê-los. E quero continuar a ter, nem mais, porque se eu hoje faço, se eu hoje faço 10 km a correr, amanhã vou querer fazer 15 e, portanto, é nesta constante exposição a novos e mais amplos desafios que corremos riscos e vamos tropeçar e esfolamos os joelhos e a seguir levantamos e a vida continua. Portanto, sim, já aconteceu, sim, acontece todos os dias e quero que continue a acontecer. Eduardo, e do ponto de vista de aconselhamento a um cliente, e quanto maior o cliente, mais micro-realidades há lá dentro, não é? E estar a sugerir uma pessoa ou incentivar ou perceber até que ponto é que esta pessoa está disposta a superar o medo e a progredir, mas depois não conseguimos acautelar a hipótese de, do outro lado, haver uma chefia direta que não lida bem com a tentativa e a aprendizagem e que, portanto, a coisa não corre bem. Como não é fácil, obviamente, não é nada fácil, mas algumas ideias quero partilhar.
Eu aí vou remeter para a minha experiência, não como consultor, onde comecei a minha vida profissional e onde estou hoje, mas pelo meio fui diretor de recursos humanos e diretor de recursos humanos em empresas, enfim, grandes. Eu diria que a primeira responsabilidade de um gestor de recursos humanos, ou gestor de pessoas, como hoje está mais em voga, dentro das empresas, não é gerir as pessoas. É gerir quem cuida das pessoas, é ser o guardião da cultura de liderança. Os primeiros gestores de pessoas são as chefias diretas das pessoas, são as lideranças formais ou informais que existem dentro da empresa. E nesse sentido, o bom gestor de pessoas, o bom diretor de pessoas e a boa diretora de pessoas, o que faz é manter esse ambiente dentro da empresa de cultura organizacional, cultura de liderança e forma de exercício de liderança relativamente gerido com intencionalidade. Por conseguinte, o tema aqui é saber quais são as batalhas que queremos travar e se a pessoa a quem nós identificamos o potencial e o desempenho está a ser asfixiada por um tipo de liderança, um tipo de cultura na Então equipa. mudou o tema da conversa, não é? Muda o tema da conversa. Muda o tema da conversa, porque agora o foco não é aquela pessoa, é a pessoa que está a possibilitar, que lhe está a dar oxigênio ou a retirar-lhe oxigênio para ela florescer. E o Eduardo, deixa-me aqui fazer esta pergunta. Quando fazia pesquisa para esta conversa, o Eduardo lançou um dos primeiros engagement surveys com análise de sentimento baseada em inteligência artificial. Eduardo, isto é o quê? Eu aqui vou ter de fazer um bocadinho de publicidade, porque isso não fui eu que o criei, apenas, e na verdade eu não lancei, eu implementei numa das empresas onde fui diretor de recursos humanos. E portanto não é propriedade intelectual minha, tenho pena, porque aquilo funciona bastante bem, mas é um produto chamado Pecan, de uma marca chamada Workday, e que é um survey de um questionário, uma pesquisa, um inquérito de engagement, satisfação, clima organizacional. Engajamento, para falarmos em português, é um termo tão belo. Exatamente. E por conseguinte... Agora são eles que me estão a provocar. Com a pronúncia brasileira. Exato. Desculpe. Não, nada dessa. E aquilo utilizava a inteligência artificial essencialmente a dois níveis. Uma é analítica e preditiva, com base no comportamento de milhares de data points que eles têm, ao longo de várias utilizações e aplicações em empresas. Determinados padrões e comportamentos de dados tipicamente têm como consequência A, B ou C, e por conseguinte, quando o fazem, vamos imaginar, fazíamos aqui na Rádio Observador, todo o levantamento da estrutura de dados nos vai permitir antecipar se vai haver mais rotatividade de pessoas, menos rotatividade, se aqui vai aumentar ou diminuir, etc. Portanto, aí falamos de inteligência artificial analítica e preditiva, e depois também ao nível de os clássicos LLMs, como todos estes inquéritos têm sempre uma componente de campo aberto de respostas, em que eu livremente escrevo o que sinto ao trabalhar nesta empresa sobre os mais variados temas, às vezes até temas que eu próprio são à escolha, e portanto o campo é suficientemente aberto para isso. O que aquilo faz é uma análise de sentimento baseada em palavras-chave, em conceitos que vão aparecendo muitas e repetidas vezes em várias pessoas, em vários departamentos, e dá-nos uma análise do sentimento baseado nesse tipo de análise interpretativa de texto aberto. Atenção. Permite quase que tirar um retrato. Isso. Cuidado, atenção, não estou a falar desse software em particular, mas muito cuidado para quem nos ouve, porque a inteligência artificial dá para tudo e muita coisa, mas não indo sequer para o tema da inteligência artificial, esta ideia de haver os inquéritos de clima organizacional que são feitos tipicamente uma vez por ano, às vezes duas, muito poucas vezes 3 por ano ou 4, tem algumas limitações que, do ponto de vista de inferência, são altamente castradoras. Por exemplo, se o inquérito está aberto, mas está aberto neste instante e estamos os 4 aqui a responder, acabou a validade do inquérito. Porquê?
porque só o facto de estarmos presencialmente, alguém poder dizer uma coisa, ou um sorriso, ou fazer um suspiro, etc., condicionou, acabou a validade. Mas estes inquéritos muitas vezes estão abertos não só num instante e as pessoas não estão, cada uma delas, completamente isoladas para não haver, como estão abertos durante uma semana, 2 semanas. E, portanto, o que é que acontece? As pessoas também falam entre elas. Acabou a inferência. Depois, nem todas as pessoas respondem. E há aqui um viés de seleção, ou pode haver um viés de seleção das que respondem versus as que não respondem. Sim. Acabou a inferência. Portanto, só para quem nos ouve, muito cuidado, sim. É preciso termos muita consciência, largar o nosso espaço de pensamento e decisão sobre estas coisas, porque corremos o risco de estarmos aqui num processo iatrogénico. Pode ser uma forma de chegar a uma conclusão, mas não é a conclusão em si mesmo. Não, é que pode nem sequer ser uma forma de chegar a uma conclusão e pode ser iatrogénico, ou seja, o facto de estarmos a fazer isto é pior do que não termos feito nada. E já agora só uma nota adicional sobre isso, inclusive o próprio EU AI Act recente que saiu é muito cauteloso nesses temas, e tudo aquilo que são soluções de AI na área de recursos humanos são considerados de alto risco, e a monitorização da análise de sentimento está muito restringida, se não proibida de todo, né? Quando é feito estatisticamente para perceber como é que é o sentimento da organização, provavelmente poderá ser possível, teríamos de ter aqui um jurista mais uma vez dar os seus conselhos, mas a monitorização das pessoas e do seu sentiment relativamente à empresa é liminarmente proibido de acordo com essa é outra camada ainda mais importante, não é? A camada ética, não é? Ética e legal neste caso. Ética e legal, sim, estão relacionadas, claro. E Eduardo, agora se calhar um tema ainda mais fraturante, Gibson ou Fender na guitarra elétrica? Gosto muito de observar e apreciar uma Gibson, porque são guitarras muito bonitas. Gosto de um som gordo do pick-up das Gibsons, mas sinto muito mais cómodo a tocar numa Fender, porque é mais ergonómica, substancialmente mais ergonómica, muito mais leve e mais versátil. E o Eduardo canaliza aí pessoas como Jimi Hendrix, por exemplo, não era uma Fender também, acho. O Jimi Hendrix ele tocou um bocadinho invertida. Com tudo, mas sim, ele era canhoto e particularmente... Mas ele tinha talento ou era um talento? De acordo com o Ricardo Conceição, era um talento. Eu acho que era um talento, mas... Porque se formos ao facto de não ser nato, mas ser adquirido, o que é que lhe dava este talento? E consta que havia aí umas Bom, adiante. Isso é criatividade. Isto, no fundo, é uma pergunta para saber, Eduardo... trabalha e transparece o prazer que tem em trabalhar e o gosto que tem, mas a música, como é que entra aqui no seu dia-a-dia? Como é que... isto é só um truque para irmos a esta pergunta. Até que ponto é que é preciso muito mais do que o trabalho para que uma pessoa se sinta realizada e bem com ela própria? Com certeza, nós somos pessoas unas, não é? Nos cortamos em fatias, a parte profissional fica em casa e agora vem o trabalho. A música sempre teve um papel importante na minha vida, gosto muito de ouvir, gosto muito de ir ver concertos, gosto muito de tocar, e trouxe se calhar 2 coisas que eu levo para o meu trabalho. A primeira, uma sensibilidade estética, e sensibilidade estética não é só no sentido superficial da coisa, é quando eu produzo um documento há uma parte estética, quando eu dou uma aula, há uma componente de performance que temos ali, e isso eu acho que também vou colher essas influências ali na música. A segunda coisa é a criatividade. O exercício de tocar, e principalmente quando criamos quer as nossas coisas, as nossas músicas, quer construímos sobre as músicas dos outros, há uma componente de criatividade que é relevante. E eu acredito que nos nossos trabalhos, se nós pusermos uma pitada de criatividade, vamos fazer diferente do que outra pessoa faria, e é isso que faz também a nossa marca pessoal. Eduardo, então também é um apreciador de jazz. Sou um apreciador de jazz. É uma inferência. Há um artigo brilhante agora por falar em liderança. Eu julgo que o artigo é da BCG, passando a publicidade, e é muito antigo. É do início da década de 90.
mas que fala sobre a liderança já não ser uma orquestração de uma peça clássica em que todos seguimos a pauta de uma forma muito, muito, muito rígida, mas é muito mais a orquestração do que os músicos de jazz fazem, que é o tema é este, Emerge, não é? O tema é este, vamos a começar com ele e vamos acabar com ele, para termos um guião, algumas baias, mas pelo meio há uma emergência orgânica de novas abordagens, novos contributos. Aliás, o Miles Davis, que foi absolutamente marcante, prolífico, ou seja, uma espécie de, mal feita a comparação, um Picasso com várias fases. Numa fase posterior da vida em que adotou um jazz mais de fusão, com as guitarras elétricas, com os teclados, o famoso Bitches Brew. E ele, a certa altura, onde é que ele vai buscar os músicos? À rua. À rua. Indivíduos que estão a tocar na rua, no metro, etc., porque é isto que ele estava à procura, não aquela estrutura formal, mas a pessoa que desenvolveu esta competência, que tem um som próprio, não é? E que o desenvolveu não com uma educação formal, e portanto acho isto, lembro-me deste exemplo. E nós temos sempre perguntas fixas que fazemos no querido líder, nem sempre pela mesma ordem, não há uma ordem fixa, o que é fixo são as perguntas. Eduardo Mendes, qual foi o seu pior dia ou pior momento na carreira? Consegue eleger um? Eu felizmente não tenho assim um dia tão mau que me lembro desse dia. Já tive maus dias, claro, mas eu diria um momento. Foi um momento em que eu era diretor de recursos humanos, pertencia a 2 comissões executivas em 2 países diferentes em simultâneo, e tudo isto confere, há pouco falávamos de poder, confere o poder, comissão executiva, uma aura, não é? Uma aura, quase etc, isso, não é? Ora, o que é que sucede? Isto foi durante a pandemia, e eu percebo que o momento era particularmente preocupante, ninguém sabia o que é que ia acontecer ali, etc. Mas o que é certo é que isto era uma empresa multinacional, e do ponto de vista dos headquarters houve enfim, começaram a tocar as sirenes de emergência e houve muito resgatar o controle e as decisões para o centro, e que eu, insisto, compreendo, eram momentos particularmente difíceis. Agora, aquilo que eu senti foi que, de um momento para o outro, as decisões do que se passava nas plataformas que eu geria como diretor de recursos humanos passaram a ser vindas por decreto, passaram a vir por decreto desde a Central, muitas delas com as quais eu não concordava particularmente, e senti sempre muita renitência e resistência a que aquilo fosse negociado. Vinha mais realmente por decreto top-down para ser implementado. E a minha aprendizagem desse momento, que foi verdadeiramente difícil, é que autoridade sem autonomia são 2 coisas que não podem coexistir. E se me permitem a metáfora assim um bocadinho escabrosa, mas eu na altura pensava mesmo nisto, e esta imagem vinha muitas vezes à cabeça. Eu sentia que estava despedido num palco com um holofote em cima da cabeça. Estava no palco, toda a gente olhava para mim, eu era o diretor de recursos humanos, as pessoas olhavam para mim, mas não tinha munição. Maniatado, não é? Maniatado e com muita exposição. E sem poder explicar às pessoas, porque a sua função de liderança exige respeito pelo cargo. Era o descrédito, e na verdade o ponto aqui, e a avaliação que eu fiz foi, numa tentativa de ganhar a influência necessária para mudar as coisas, quanto tempo. É uma avaliação que fazemos e que, uma vez mais, é um exercício de ensaio de hipóteses. Não sabemos do que é que vai dar. Mas quanto tempo precisarei eu para conseguir conquistar este lugar? E se quero ou não quero dar esse tempo? Portanto, então, foi a decisão a tomar. Vamos avançar para o melhor. Qual foi o melhor momento ou o melhor dia? Também diria que não há um dia. Foi na minha primeira posição de direção de recursos humanos. Não foi um dia, foram quase 5 anos. Foram 4 anos, vá. Porque foi... Os 2 primeiros anos foram muito duros. Houve uma reestruturação muito profunda da organização. Éramos número 2 no mercado nacional, havia uma ambição de chegarmos a número 1, a distância ainda era considerável.
mas havia uma forte crença de que seria possível. Tínhamos as marcas certas, os produtos certos, tínhamos os canais de distribuição certos, estava tudo muito afinadinho, mas tínhamos de fazer alterações. Alterações na estrutura orgânica interna e alterações ao nível da estrutura de talento. Portanto, os 2 primeiros anos foram duros. Os 2 últimos anos destes 4 foram muitíssimo positivos, porque foram anos de crescimento, de ir buscar boas pessoas, nutri-las, trabalhar a cultura da empresa. Foi absolutamente... Foi incrível, foi mesmo incrível. E, passado pouco tempo, a empresa atingiu o número 1 do mercado, o que mostrou que a aposta estava certa. E a lição que tiro daí é de que isto de liderar não é um sprint, na verdade. Por isso é que não há um dia bom. É uma maratona, é um trabalho de construção permanente e, sobretudo, até de construção do indivíduo. Porque eu hoje estou noutro projeto profissional, mas o edifício que eu comecei a construir nessa altura, ou se calhar antes até, continuo a construí-lo hoje, e por isso é mesmo um trabalho de fundo. Engraçado. Eu estava a ouvi-lo e estava a casar o que estava agora mesmo a dizer, que é um edifício que está a construir em si, e há pouco, quando estava a falar daquelas competências mais transversais e as pessoas e o desenvolver estas competências, portanto há aqui uma coerência interna muito grande. Muito grande. E quando não é? E quando é que percebeu eu é que sou o líder? Houve também algum momento ou algum episódio em que pensou, diabo, afinal quem manda sou eu? Não foi naquele momento do palco, seguramente. Não foi nesse momento. Ou foi? Poderia ter sido eventualmente de mim próprio para tomar outro tipo de decisões. Mas, curiosamente, para essa resposta, acho que vou conseguir, ou para essa pergunta, vou conseguir responder com um dia e com uma situação muito particular, em que... também na primeira empresa onde fui diretor de recursos humanos, e em que estávamos numa equipa, numa reunião, com pessoas de diferentes departamentos, portanto, era absolutamente multidisciplinar, e de repente, eu honestamente eu não me lembro o que é que estávamos a discutir, mas era, enfim, um evento da empresa, honestamente não me lembro. Mas sei que há um momento em que era preciso tomar uma decisão e de repente... sei lá, 7 ou 8 pessoas estavam na reunião, voltam todas a cara para mim. E eu olhei para aquilo e pensei, realmente eu sou o tipo mais sénior aqui na sala. E mais, eram equipas de vários departamentos e por conseguinte nem todos eram de pessoas, mas estava ali o tipo que pertencia como nós chamávamos, o exec. E então olham todos para mim, eu tenho esta ideia vívida na minha cabeça de repente, sabem, naquelas perspectivas cinematográficas, parece que a câmara se afasta. Warp speed. Isso que o Hitchcock usava no Vertigo. Parece que aquilo se afasta e eu fico assim muito pequenino numa mesa muito grande e as pessoas todas assim a olhar para mim. Caramba, aquilo deve ter durado umas frações de segundos. E eu nessa altura pensei, o que é que está a acontecer? 2, já sei, sou o gajo mais sénior. 3, tenho de dar uma resposta. E naquela fração de segundos, olha, cara para a frente, queixo erguido e resposta. E há pouco eu falava que a liderança é sabermos o que fazer quando não sabemos o que fazer, e este foi um bom ensinamento daquele dia, porque eu não sabia se a resposta que eu ia dar era certa ou errada. Tinha que parecer seguro. Sim, eu hoje em dia, enfim, os anos passaram... E a resposta foi a certa ou não? Honestamente, eu não me lembro qual era a resposta. Era para decidir qualquer coisa e não para a frente. Mas esta é a beleza da liderança. Eu hoje em dia, à distância, vejo 2 coisas. Primeiro, hoje já não teria qualquer problema em dizer não sei, vamos lá pensar um bocado sobre isto. Ou seja, não ia pôr em mim o peso nos ombros de ter de dar aquela resposta. A segunda coisa é que realmente a importância disto é pouco ou nenhuma. Eu hoje em dia nem sequer me lembro o que é que estávamos a falar e o que é que era a decisão. Portanto, muitas das vezes é evidente que há decisões importantes. E há muitas delas que eu me lembro quais é que foram as minhas opiniões e as minhas decisões. Mas naquele momento... liderança é isto, é sabermos andar para a frente mesmo quando não sabemos se aquela é a melhor resposta. E qual é o sonho por concretizar? Ou os sonhos? Eu curiosamente, antes de entrarmos para o estúdio, falava falava nesse sonho, simplesmente não o pus dessa maneira. Mas eu ainda tendo a envolver-me muito nas coisas, em resolver.
A experiência diz-me que resolvi bem coisas no passado e, portanto, tendo, quando há um problema, a saltar para a frente. E se fizéssemos isto assim? Isto tem 2 problemas. O primeiro é que me ocupa a minha agenda brutalmente. Porque estou em várias frentes quando não deveria estar. O segundo, que é muito mais aborrecido do que este, é que estou a retirar oxigênio às pessoas. Para elas, se calhar não vão ser tão rápidas e até vão errar, mas vão aprender com isso. E, portanto, outro dia estava numa reunião e uma vez mais esta minha tendência inata salta e devíamos fazer, e depois calei-me, recostei-me na cadeira e estava com 2 pessoas da minha equipa. Ficaram a olhar para mim, então, eu ia dizer qualquer coisa, mas prometi a mim mesmo que nestas alturas me ia calar. Bem, desatou-se toda a gente a rir. Mas isto, na verdade, se quiserem a metáfora, é deixar de ser a lâmpada para passar a ser a pessoa que carrega no interruptor. E este será um dia feliz e um sonho que eu ainda tenho por Eduardo, e obrigado por esta partilha, porque isto tem sido um tema recorrente ao longo dos nossos episódios. Portanto, obrigado por esta partilha na primeira pessoa, para quem nos ouve. Eduardo Mendes, muito obrigado por ter estado aqui connosco no Querido Líder. Milton Sousa, Jorge Medeiros, até para a semana. Os nossos queridos líderes na arte da liderança cá estarão. Vamos novamente analisar a prestação de líderes, também deixar conselhos e teremos aqui outra conversa. Eu sou o Ricardo Conceição, este é o Querido Líder, o podcast sobre liderança da Rádio Observador. Até para a semana.